Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma live do Uma, que não é live, é gravada. Eu sou a Nath. Eu sou o Vini. E se você está aqui hoje, seja bem-vindo porque você comprou a caixa de vinhos aromáticos e a gente vai fazer essa degustação com você agora. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que são vinhos aromáticos, o que define se uma uva é aromática ou não. Dá uma intro pra gente, Vini. Vale lembrar que os aromas dos vinhos, eles vêm de 3 momentos, né, da vinificação. Podem vir da uva, eles podem vir do processo de fermentação, da vinificação em si, ou do amadurecimento, envelhecimento desse vinho. E aí a gente vai dividir esses aromas em primários, secundários e terciários. Os primários são os que vêm da uva. Então, um vinho aromático é um vinho que é feito com uvas que são ricas em compostos aromáticos na própria uva. E é importante diferenciar compostos aromáticos de precursores aromáticos. Todo aroma é um composto químico que é volátil e que o nosso cérebro percebe e associa com alguma coisa. Nas uvas, a gente tem muitos precursores aromáticos que seriam como pedaços de um aroma, mas que sozinhos não são aromáticos. Mas um iniciante de aroma. Exatamente. É uma peça que vai formar um aroma na condição ideal. Boa parte dos ésteres, por exemplo, que são aromas frutados, eles se formam durante a fermentação alcoólica. Então você tem as pecinhas na uva para formar esses ésteres durante a fermentação, mas na uva eles não estão formados. Por isso, quando a gente come uma uva fina, a gente não sente aqueles aromas, como uma Pinot Noir, não sente aroma de Pinot Noir, nem gosto que a gente sente num Pinot Noir, sabor. Perfeito, aqueles aromas de fruta vermelha, morango, cereja, framboesa, que a gente sente num Pinot Noir, são ésteres que vão, principalmente, que vão se formar durante a fermentação. Já as uvas aromáticas, elas são ricas em aromas, moléculas já finalizadas que já têm aromas específicos na própria uva, e um jeito muito bom e simples de exemplificar isso é a Sauvignon Blanc com aquele cheiro de pimentão. A pirazina, ela é um composto aromático que na própria uva você vai perceber. Tem outros compostos, principalmente os terpenos. E os terpenos vão dar aromas florais para os vinhos aromáticos. Então, enquanto nos vinhos não aromáticos, a gente quer favorecer a formação de aromas durante a fermentação e o amadurecimento. Então, numa Chardonnay, que é uma uva relativamente neutra, ela é pobre em compostos aromáticos na uva, a gente quer desenvolver os aromas na fermentação, com a malolática, com amadurecimento em madeira, com contato com as borras finas, com envelhecimento na garrafa. Boa parte dos aromas do Chardonnay são do processo para frente. Já em castas como Torrontés, por exemplo, a gente quer trabalhar menos essa uva na vinícola, porque ela já tem muito aroma na própria uva. Então, se eu fizer muita intervenção na vinícola, se eu fizer o que eu faço com a Torrontés, que eu poderia fazer com Chardonnay, eu vou perder os aromas primários, que são os mais interessantes dessa variedade. Então, o que caracteriza uma variedade ser aromática ou não é a quantidade de compostos de aroma que ela tem na uva, principalmente os terpenos. Então, para quem quer começar a identificar, comprar alguns vinhos que são aromáticos, que uvas que a gente encontra mais fácil no mercado que vinhos que a gente encontra mais fácil no mercado de uvas aromáticas? Vamos lá. Sauvignon Blanc, a gente mencionou aqui. A gente vai procurar principalmente aromas florais do Sauvignon Blanc e a pirazina, essa nota herbal, vegetal, que vai estar expressa de diferentes maneiras, dependendo do Sauvignon Blanc. A gente vai ter a Moscato, com muito aroma floral, muito aroma de fruta fresca, aroma de uva fresca mesmo. Então, a Moscato é um dos melhores exemplos e fácil, porque a gente tem muito espumante moscatel no Brasil. Então, e assim, mesmo nos vinhos fortificados de amadurecimento oxidativo, a Moscato ainda consegue preservar um pouco dessa coisa primária. Então, se você pegar, por exemplo, um moscatel de Setúbal, um moscatel do Douro, é normal que ele tenha aquela coisa de casca de laranja cristalizada, que isso ainda vem de algo primário, e aromas florais nesses vinhos, como o mel, por exemplo, evoluído, também tem a ver com esses aromas primários. A gente tem Torrontés, tá aqui do lado na Argentina, é uma casta argentina, e a Torrontés vai ter esses aromas muito perfumados, muito intensos, e aí vale a pena entender como o amadurecimento dessa uva, no caso do Torrontés, impacta no perfil aromático. Torrontés genéricos, econômicos, simples, aquele Torrontés sem vergonhinha de Mendoza, principalmente de Mendoza, não só, mas principalmente de Mendoza, feito em volume, ele vai ter aroma de sabonete de rodoviária. É que o aroma floral dele fica muito intenso. E ele se torna quase, eu ia dizer perfume, mas sabonete funciona também. É isso, mas é aquele aroma floral intenso, mas ele é genérico. Uhum. Ele não tem nitidez de aroma. Então é aquela coisa de sabonete simplesinho, sabe? Não é
ruim, no sentido de desagradável, mas quando você compara com um torrontés de Salta ou um torrontés de alta qualidade de zonas mais frias, onde a uva amadurece mais lentamente, onde ela consegue formar mais compostos aromáticos, esses torrontés têm tanto perfume e é tanta nitidez no aroma que é ridícula a diferença, assim. Então vale a pena fazer essa comparação também de como a maturação da uva impacta na percepção de aromas. Que mais? A gente tem Viognier, é uma casta aromática. Viognier, ela é uma das aromáticas que vai eventualmente passar por madeira, então isso vai impactar um pouco o perfil do vinho, mas ela tem muito aroma de fruta de caroço e notas florais muito interessantes na Viognier. Riesling Renano, o Riesling alemão, muito aromático, muito floral com jasmim, madressilva, flor de laranjeira nos grandes Riesling renanos. E isso explica também muito os procedimentos que os produtores dessas castas na região da Alsácia e no sul da Alemanha, porque que eles decidem, na maioria dos casos, não envelhecer Rieslings em madeira nova, ou em madeira muito antiga, ou em inox, para manter toda... Não é uma uva assim como a Chardonnay que precisa de um estímulo da vinificação para produzir aromas. Não, ela já tem tanto aroma que você quer preservar o que ela tem e não cobrir com outras coisas. E aí tem a coisa do Riesling que é legal, que o Riesling é uma uva aromática, tem perfil aromático, mas se você comparar os 3 principais alemães, que seriam Mosel, Rheingau e Pfalz, você vai ter no Mosel o mais floral, no Rheingau o mais cítrico e em Pfalz o mais fruta de caroço, que tem mais parecido com os da Alsácia. Mais fruta de caroço, mais pêssego, mais damasco fresco, uma nectarina. Então é legal pensar esse perfil na Riesling como casta aromática. Além disso, a gente tem castas que são semi-aromáticas, que podem trazer alguma coisa de aroma floral, aroma primário. Uma das principais que a gente encontra fácil é a Alvarinho / Albarinho. A Albarinho é uma semi-aromática, você vai ter alguns aromas ali, mas dessas que são mais simples de encontrar, a gente vai por esse caminho. A Chardonnay, por exemplo, ela está do semi-aromática para não aromática. Então ela tem uma plasticidade muito grande na hora de... A Pinot Grigio / Pinot Gris é um ótimo exemplo de casta semi-aromática não aromática para a gente poder... que vai ter mais trabalho para criar aromas nessas variedades de uva. Não quer dizer que uma uva aromática é melhor do que uma uva não aromática. Especialmente porque quando a gente está falando de produtor, muitas vezes a boa parte da expressão do vinho é a mão do produtor, a assinatura do produtor. E essas uvas não aromáticas são telas em branco para o produtor se expressar. E é por isso que quando a gente geralmente fica tão incomodado quando ouve alguém dizer que não gosta de Chardonnay, porque Chardonnay é a maior tela em branco que a gente tem no mundo do vinho. E ela pode ter, sem passagem por madeira, sem malolática, diversos aspectos, diversos estilos e tem todos os outros estilos que são criados a partir de diversos processos, aí conforme o gosto do produtor, o estilo do produtor. Então ela é uma grande tela em branca para quando a gente quer falar de estilo de produtor, né? E apesar da casta ser aromática, a escolha de vinificação é do produtor. Um exemplo muito bom disso é o Fumé Blanc, que é um Sauvignon Blanc feito nos Estados Unidos com madeira. E alguns anos atrás, falando de mais de 10 anos atrás, era normal que o Fumé Blanc fosse um Sauvignon Blanc que passasse 100% por madeira, geralmente madeira nova. E aí você ia perder as notas delicadas do Sauvignon Blanc. Hoje em dia, um Fumé Blanc, eles pegam parte do vinho, 10, 15% passam por madeira, o restante do vinho fica em inox ou tanque neutro, né, inerte, e depois junta tudo para poder criar uma nota madeirada. Mas, vamos lá, as grandes referências de Sauvignon Blanc no mundo como casta, a gente vai ter Bordeaux branco, que não tem madeira. Você tem Pouilly Fumé Sancerre, que não tem madeira tradicionalmente. Nova Zelândia, Marlborough, principalmente, nada de madeira. A gente vai ter Chile, a Ley da Casablanca, San Antônio, esses vales, onde a Sauvignon Blanc vai dar esse vinho super aromático. Então, é importante entender que a vinificação, o produtor vão ter um impacto muito grande sobre qualquer vinho, não só os aromáticos, mas essa coisa de preservar os aromas e expressar essa característica da uva é interessante, porque os aromáticos, eles te dizem quem eles são. E tem alguma razão pela qual a gente não mencionou uvas tintas quando a gente está falando de aromático? Porque são poucas as castas tintas que vão ter tanto terpeno. Essa percepção a gente encontra muito mais quando a gente está falando de vinhos brancos. Né? Exatamente. É difícil vinhos que tenham um caráter tão floral na própria uva. Claro, a gente tem Moscato de Hamburgo, que é uma uva tinta, mas é da família das Moscato. A gente tem a Brachetto, italiana, que vai fazer o Brachetto d'Acqui, que é um vinho espumante, frisante, super aromático, super perfumado, mas a gente encontra perfil floral em alguns
alguns tintos, só que a forma de vinificação, e aí um ponto, para vinificar vinhos aromáticos, é normal que o calor, né, ajuda e o calor da fermentação alcoólica ajuda a extrair alguns compostos, mas acaba fazendo com que compostos mais delicados volatilizem mais. Então, se eu pego uma uva aromática e eu fermento numa temperatura muito alta, eu vou perder aromas nesse processo. Quando eu vinifico um tinto e a temperatura de fermentação do tinto, porque eu quero cor, eu quero tanino, é mais alta, eu vou perder notas mais delicadas. Mas aí a gente tem alguns produtos, como por exemplo, alguns Malbecs de clima mais fresco, de Mendoza, que vão ter uma vinificação, uma temperatura um pouco menor, você vai ter uma nota de violeta muito nítida. Quando você pega, por exemplo, Touriga Nacional, alguns Tourigas de Portugal, você vai ter esse perfil floral, que é primário, principalmente, dessas castas. Então, algumas castas podem apresentar um perfil mais primário, mais floral, mas vai de cada casta. E a gente tem algumas variedades, como por exemplo a Syrah, a Grenache, que tem a rotundona, que é uma característica da uva, uma substância que vai dar aquele aroma de pimenta do reino, pimenta branca. Então, assim, seriam tintas semi-aromáticas. Mas casta tinta aromática, de fato, são a Moscato Tinta, né, as Moscato Tintas, e a Braqueto como principais referências. E aí valeria provar um Moscatel Rosé, para saber como é essa casta. Moscatel Tinto, ou Moscato Tinto mesmo é difícil de encontrar, mas encontrando vale a pena provar. Então fica aí a dica de quem gosta de viajar e trazer coisas diferentes para provar, uma ótima dica de coisa que a gente não encontra no Brasil. Sim. Então bora provar o nosso vinho, né? Vamos lá. Para quem tá com a garrafa aí na frente, este é o nosso vinho do mês, ele tá com o rótulo coberto. Se você tá aqui pela primeira vez, esse aqui não é o rótulo original. Quando a gente tirar isso, a gente vai descobrir qual é o vinho que tem aqui embaixo. A gente sempre manda algumas informações aqui do ladinho sobre temperatura que você deve deixar seu vinho antes de abrir, quanto tempo você deve abrir antes de degustar com a gente. Enfim, para as próximas vezes você já sabe, tá tudo escrito aqui do lado, não tem nenhuma dúvida. E vamos pro nosso vinho. Ó, visual, um branco de uma intensidade média, tá límpido, tá brilhante, um amarelo palha. É isso, sugerindo que é um vinho jovem. No nariz. A intensidade dele tá média mais. Ela não tá alta, mas também não tá só média. E isso é um ponto importante. É normal que vinhos aromáticos... o aromático não tem a ver com a intensidade de aroma, mas com a característica desse aroma. Mas, frequentemente, vinhos aromáticos têm uma intensidade mais alta de aroma. Então, esse é um ponto importante. Não é porque você pegou um vinho de uma uva que não é aromática, botou no nariz, ele está intenso no nariz, que ele é um vinho aromático. Não, ele é um vinho com grande intensidade de aroma. Então é importante diferenciar o que é intensidade de aroma do que é um perfil aromático. Então, vamos dar uma voltinha na taça. E aí, Nath, quais as primeiras coisas que você pegou aqui nesse vinho? Delícia. Delícia. Inclusive, para quem quer fazer essa... entender um pouquinho melhor quando a gente fala de intensidade de aroma. Como é que a gente identifica que um vinho tem intensidade de aroma logo que a gente põe o nariz na taça? É antes ou depois da girada? Antes da girada, porque agitando eu vou incorporar oxigênio no vinho, vai ajudar a liberar os aromas. Tem várias técnicas para fazer isso. Uma que eu gosto muito é usar o rosto como referência. Se você consegue sentir o aroma do vinho bem com a taça no queixo, dá para sentir um pouquinho, mas não muito. Se você encosta no lábio inferior, e aqui já dá para sentir bem o aroma, que é o médio. E se você precisar colocar a taça no nariz, para sentir o aroma é pouco intenso aromaticamente. Esse vinho vai estar aqui entre o queixo e o lábio para sentir bem os aromas. Então isso é uma intensidade média, média mais de aroma. Mas, de novo, é um exercício que ajuda. Por que é importante calibrar isso? Porque na avaliação objetiva, técnica do vinho, a avaliação dura do vinho, né, que não tem a parte subjetiva, a nossa opinião pessoal, a gente vai quantificar as coisas antes de qualificar. E são 4 coisas principalmente que a gente quantifica, que é a intensidade, a complexidade, o equilíbrio e a persistência. Então, quanto mais intenso é um vinho, melhor ele é do ponto de vista técnico. Então, esse vinho tem uma intensidade média a mais, já dá uma ideia sobre o perfil dele. Mas quando a gente fala sobre descritores aqui, e aí uma dica sempre boa que eu gosto de dar muito para quem tem aula de degustação comigo, que é começa pela fruta. Porque a fruta, os aromas frutados são os que vão dar mais
informações sobre esse vinho numa degustação às cegas. Então, primeira coisa, Nath, tem fruta? Tem fruta. E a segunda pergunta que eu normalmente faço é, essa fruta tá fresca, madura ou sobremadura? É uma fruta de fresca a madura. Perfeito. Por que essa diferença entre fresca, madura e sobremadura? Porque a madurez dessa fruta, o estado dessa fruta vai nos falar sobre o clima onde essa uva amadureceu. Então, quando você tem aromas frescos, e aí para exemplificar, vamos pegar um pêssego. Um pêssego fresco é aquele que está vendido no supermercado, você morde, ele está crocante, ele está mais ácido do que doce, ele não está tão cheiroso assim. O pêssego maduro é aquele que você compra, você morde, ele derrete na boca. Ele está bem macio, ele está mais doce do que ácido e está mais perfumado. E o sobremaduro é o doce de pêssego. A geleia, a compota, o pêssego em calda. Então aqui a gente tem fruta de fresca para madura, fruta fresca e madura. O que significa que esse vinho, essa uva foi cultivada num lugar que não foi super quente. Então, um lugar de clima moderado para fresco. Já nos dá uma ideia. E aí, pensando em e aí vem a parte da descrição, né? Que frutas a gente tem aqui. E aqui eu pego fruta de caroço. Então, tem algo de pêssego, tem algo de damasco fresco, algo de nectarina. Cheirei o vinho e espirrei. Mas tem a coisa do floral. O floral aqui está muito nítido. E aquele floralzinho de fruta cítrica, o floralzinho de limão, de laranja, de árvore de tangerina, aquela florzinha branca deliciosa. Flor de laranjeira, flor de limoeiro. Tem gente que consome pólen ou própolis, tem algo que vai para esse lado. Não é o mel ainda, porque o mel seria a versão evoluída desse aroma, a versão terciária. É aquele que dá para tomar. Exatamente, é a flor fresca ainda. Tem um pouquinho de jasmim, um pouquinho de tília, flor branca. Tem algo que me lembra... Como é que é o nome daquela flor amarela grande que o pessoal usa bastante em festa, casamento? Não. É uma florzona... lírio. Oh. Tem cheiro de lírio. Lírio não é branco? Tem lírio branco, tem lírio amarelo, tem lírio de outras cores, mas lembra lírio. Lírio. O floral aqui tá bem nítido, mas então assim, nos primários a gente tem essa fruta de caroço, a gente tem bastante desse floral, mas por trás disso, dá para perceber que esse vinho tem algo de baunilha. Tem um toque especiadinho, uma baunilhazinha, tem algo que não é só primário, tem um toquezinho secundário aqui, mas tá bem discreto. Por que tá discreto? Considerando que é um vinho aromático, se essa madeira fosse usada torando, isso encobriria esses aromas mais delicados. Como a gente falou antes, o objetivo geralmente de um produtor que está trabalhando com uma uva aromática não é encobrir esses aromas. Então, possivelmente, a escolha dele aqui, se ele usou madeira, foi dar muito mais textura e um pouco mais de complexidade para esse vinho do que encobrir esses aromas primários desse vinho. Esse vinho aqui, ele tem cheiro... Sabe perfume de verão? Aquele perfume fresco para verão, que não é super doce, esse é um ponto importante. Esse vinho tem assim, aroma doce existe na perfumaria, mas não tem um cheiro de uma fragrância muito doce. Não. Ele tem o floral, ele tem a fruta. Ele não tem cheiro de... quando você fala praiano, a gente pode ir para dois lados, né? O lado que vai pro coco, porque lembra o protetor solar. E por acaso eu tenho dois perfumes que são da mesma linha, mas eles estão... Um eu chamo de para depois do banho na praia e o outro é o próprio cheiro do protetor solar. E eu acho que aqui é o cheiro pós-banho da praia. Exatamente. Tem um pouquinho de frescor, tem fruta, tem uma coisa quente, mas mantendo esse frescor. Não vai pro lado da madeira, do coco, da baunilha pesada, né? E pelo perfil aromático, esse vinho tem uma complexidade média mais. Porque ele vai ter vários aromas florais, o cítrico como base, tem a fruta cítrica, além da flor cítrica tem uma casca de citros aqui, que vai pro lado de um pomelo, tem a fruta de caroço bem nítida, tem algo de fruta de pomar como maçã madura, pera madura, algo que vai pro lado do melão também. Ele não tem, eu não percebo nada tropical nesse vinho, mas você percebe muito dessa fruta madura. Esse floral muito nítido e por trás disso essa notinha, essa base, né? Tostadinha, baunilhinha de fundo. Vamos provar então. Esse é meu primeiro gole de vinho do dia, então eu preciso do segundo porque... Tá bem. Pra mim também. Fiquem com uma dica aí, pessoal. Geralmente o primeiro gole a gente não considera na hora da degustação porque nossa boca ainda está adaptando ao pH do vinho, né?
Por isso que o segundo geralmente tende a ser bem melhor que o primeiro. Sistemático. Doçura. É um vinho seco. A acidez dele é pelo menos média a mais. Dá pra colocar em alta sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Acidez alta. A gente tá salivando um monte do lado da língua. E essa é uma coisa curiosa. A gente tem a tendência a fazer conexões como um vinho que tem frutas maduras geralmente não tem uma acidez tão alta, porque a gente tem essa tendência a achar que tudo está relacionado somente ao clima. Então, o vinho é mais maduro, a acidez vai estar mais alta. Não necessariamente, porque a gente está falando de variedades e as variedades vão ter níveis de acidez diferentes. Então, a gente tem bastante acidez, vinho seco, álcool médio mais para alto. Médio mais para alto, tá queimando tá esquentando o peito um pouquinho. O corpo dele, médio mais. Médio mais. Apesar de quando ele entra na boca, a gente vai ter uma sensação de que ele tá entrando ralinho, ele se forma na boca. Porque a fruta em boca dá essa consistência para ele. E tem essa junto com o álcool. Então, assim, ele é... Eu odeio essa piada que o pessoal faz no mundo do vinho, mas é um vinho que cresce na boca. As pessoas adoram, quinta série grita nessa hora. Mas, de fato, ele é um vinho que começa... Ele dá essa impressão de ser mais fluido, mas ele é mais consistente, mais volumoso, mais rico. Então, um corpo médio mais. No paladar, esse floral aparece super bem. Tem umas bebidas asiáticas. Já viu aqueles sucos de crisântemo? Isso é legal de provar, porque no paladar ele tem um pouco disso. Que é como se fosse o suco de flor. Suco de flor ou um chá floral, ele vai ter essa característica, assim. Que é quase uma mistura que fica num limiar entre uma coisa floral, um gosto amargo. Isso. Que a gente geralmente tem um flor que pode se perder, né? Pode ficar muito amargo. Exato. Inclusive, geralmente a gente fala, o Thiago tem muita dificuldade com vinhos florais, quando eles estão extremamente florais. Se ele perde um pouquinho a temperatura, se sobe um pouquinho a temperatura, a tendência é amargar demais. Sim. Então aqui a gente sente essa proximidade da flor, mas sem cair no amargor. Perfeito. A gente pode até sentir um amargorzinho residual no fim de boca, mas ele não prejudica a percepção geral do vinho. Então a gente tem um vinho harmônico no paladar, essa fruta equilibra muito bem essa acidez que é alta e esse álcool que é importante também. Então é um vinho consistente, volumoso, rico. Tanto que nas dicas de harmonização tá aves assadas, um curry indiano, né, um cuscuz marroquino. Bem rico, assim, com laranja, que vai ter um toque floral, também vai funcionar bem. Então é essa brincadeira, porque ele é um vinho branco consistente, com boa intensidade. E aqui a gente percebe muito bem, né, a importância dessa acidez, porque com essa concentração de aromas que esse vinho tem, e quando eu falo de concentração, a gente não está falando de excesso, de extração em excesso, não tem nada disso. Só realmente é um vinho com muitos aromas. Essa concentração dele com esse álcool, se não fosse essa acidez, ele se tornaria muito cansativo mesmo no meu paladar. É isso. Mas aí a gente já pode, com base no que a gente quantificou, a gente já pode ir qualificando algumas coisas. É um vinho que tem um álcool importante, que tem fruta madura. Então tem sol nesse lugar. Tem sol nesse lugar. Tem sol, mas como ele preserva bem a acidez, e não me parece uma acidez corrigida, porque a acidez corrigida, ela fica meio desconjuntada em boca, e não é o caso, ela está bem integrada. Ela fica até salgada, dependendo. Exatamente, não é o caso desse vinho. Então a gente tem uma boa acidez com um lugar ensolarado, então a gente tem ou amplitude térmica, ou altitude, que vai garantir amplitude térmica também, mas a gente pode falar que essa uva amadureceu de forma lenta. Por quê? Porque a gente tem complexidade de aromas, então não é aquele aroma genérico, uniforme. O álcool está presente, mas a acidez está ali para equilibrar. Então a gente teve uma maturação muito boa e gradual dessa uva. Então o primeiro ponto é esse. Se a gente for tentar pensar da onde poderia ser, aí a gente vai viajar bastante. Mas a gente conseguiu entender que esse vinho está num perfil que vai muito mais para a fruta de caroço e para o lado dos cítricos, e a gente não encontrou nada de tropical aqui. Exatamente, vai para o lado do floral. E tem um ponto. Esse é um branco aromático que tem uma passagenzinha por madeira. E são poucos os brancos aromáticos que têm passagem por madeira. Então vamos começar por quais são os lugares que geralmente não passam brancos aromáticos por madeira. E lembrando, quando a gente traz vinhos aqui, a gente não está trazendo exceções. É claro que no lugar mais estrito do mundo vai ter um produtor super malucão que não está usando a DO
e que está fazendo um vinho de qualquer outro jeito. Então a gente não está trazendo esses vinhos, porque senão essa brincadeira aqui ficaria pela eternidade, a gente nunca conseguiria adivinhar, a gente estaria só no achismo. Então o que a gente está trazendo aqui geralmente são vinhos que representam bem o seu lugar, são típicos. Né? Ou o lugar ou a casta. Ou a casta, né? Representam bem o estilo que a gente quer trazer aqui. É isso. Então vamos pensar assim, ó, se a gente pensar em... Aromáticos na França, geralmente não passam por madeira via de regra. Não é um Sauvignon Blanc porque não tem a pirazina, então a gente já escolheu o Sauvignon Blanc. Moscatos geralmente vão ter muito mais aromas tropicais. E não é o tipo de flor que a gente encontra no moscato. Exatamente, aqui. Não é o tipo de flor... A gente até tem algumas flores similares com moscato, mas não é o tipo de flor que a gente encontra no moscato. Então já vai para esse lado. E não tem nada do cheiro de uva que é muito clássico de se Exatamente. Na grande parte não tem o cheiro de uva que tem no moscato. Aí a gente tem Riesling, Renano. A gente não tem... A acidez da Riesling é brutal. E o álcool da Riesling dificilmente vai ser alto. E boa parte dos Rieslings tem, pelo menos do velho mundo, tem um açúcarzinho residual. Não é um Riesling, é um vinho bem seco e tudo mais. Não é... Torrontés. Torrontés tem esse perfil super aromático, muito floral, só que com álcool que pode ser importante, mas Torrontés geralmente não passa por madeira. Então a gente também já foge um pouco do Torrontés, e o Torrontés ele é um pouco mais floral do que frutado. Então destoa aqui, esse aqui tem um bom equilíbrio entre fruta e flor. Então aqui a gente acaba eliminando os principais, não sobra muita coisa. E das castas aromáticas que passam por madeira, uma das que passam por madeira é a Viognier. O que nos faz entender que isso aqui é Viognier? Esse aroma floral, essa coisa... Um aroma aqui que está sutil nesse vinho, mas que ajuda muito a pegar o Viognier, e que é uma coisa que praticamente só ela tem, ou raros vinhos só ela tem. E que aqui o nosso está esquentando um pouco mais, então está mais fácil de entender, que é o aroma do sândalo. Sabe quando o pessoal passa na beira da praia, no centro da cidade, com aquelas bolinhas de sândalo para aromatizar o ambiente? O sândalo tá aqui. Inclusive, agora que você falou sândalo, até a baunilha que a gente encontrou, a madeira que a gente encontrou, já me remete à madeira do sândalo e não mais a baunilha. Então, sândalo é muito a cara do Viognier. Isso aqui é um Viognier bem clássico. E o que corrobora que é o Viognier, além desse perfil aromático, né? Viognier vai dar vinho de muito corpo. Viognier frequentemente passa por madeira. Viognier precisa ter uma acidez para equilibrar o álcool e a intensidade de fruta, senão ele fica chato. E se ele não amadurece lentamente, vira um vinho fresco, mas pouco perfumado. Se ele amadurece demais e a temperatura do lugar é muito quente, você vai ficar muito alcoólico, perfumado, mas sem frescor. Aqui ele amadureceu num período bom, é clima temperado. A referência para Viognier no mundo é Condrieu, Châteaubriand, no norte do Rhône, né, no Rhône Norte. Mas outros lugares do mundo também produzem Viogniers com qualidade. Mas o ponto aqui é chegar na Viognier. Vale um ponto importante, que a gente só reconhece o que a gente conhece. Se a gente não tem litragem, se a gente não tem referência, a gente nunca vai reconhecer vinho nenhum às cegas. Possivelmente, se a gente nunca tivesse provado Viognier, a gente iria na uva mais próxima disso que a gente conhece. Então, por exemplo, vamos puxar as outras uvas que a gente já está falando aqui, que é Viognier. A gente já tira o rótulo para vocês verem. Então, vamos falar aqui das outras variedades que a gente mencionou. Por que não te diria que aqui é um Pinot Grigio / Pinot Gris? Bom, primeiro pela intensidade aromática e pelo floral. Tá. Pinot Grigio e Pinot Gris dificilmente tem aroma floral muito intenso. O Pinot Gris ainda vai ter aroma de fruta intensa, mas o perfil de aroma e sabor é muito diferente. Para mim, o que me pega é que o Pinot Grigio, a gente sabe que ele tem um perfil muito mais esguio, ligeiro, e Pinot Gris já é o oposto. Pinot Grigio e Pinot Gris são a mesma uva, a gente está tratando com nomes diferentes por conta de como elas são tratadas na Itália e na França. Exato. Então, a gente está chamando de Pinot Grigio o estilo italiano e Pinot Gris o estilo francês. Mas para mim a Pinot Gris, o corpo eu não sinto só pelo álcool e pela quantidade de fruta.
ele tem uma untuosidade, uma gordura que a gente quase, vamos tentar trazer um paralelo para quem não conhece a variedade, quase me lembra uma textura de azeite de oliva. É isso, uma textura mais oleosa. E a acidez do Pinot Gris, se a gente pensar a Alsácia como referência, ela é uma acidez média. Não chega nisso aqui. Não chega nisso aqui. A Pinot Grigio tem uma acidez alta, mas não tem o corpo que tem o Pinot Gris. Então fica essa... Não iria para um Chardonnay por causa desse perfil floral todo. A flor nos tira do Chardonnay. Chenin Blanc, o que te tira de uma Chenin Blanc, por exemplo? Chenin pode ter o floral, a fruta de caroço aparece na Chenin, a acidez está na Chenin, mas esse corpo que esse vinho tem, geralmente os Chenins não tem. Alguns Chenins de vinhas velhas vão seguir para esse caminho. Mas esse floral gritante desse vinho e esse sândalo. E geralmente quando a gente fala de Chenin, a gente não tá no própolis, a gente tá no mel mesmo. Exatamente, no Chenin... A gente tá no mel. Sim. Chenin a gente tá no mel, principalmente Chenins mais evoluídos. Mesmo o Semillon também não chegaria nisso aqui. O Semillon ia ficar mais na cera da abelha, na parafina. É diferente a textura do Semillon também em boca. Mas se você, enquanto provava, foi para esse lado, foi para um Semillon, foi para um Chenin, foi bem. É isso que a gente está falando sobre entender os vinhos, não só querer cravar. Porque, como o Vini falou, a gente não tem como adivinhar que isso é um Viognier se a gente nunca provou. E não vou dizer um Viognier, a gente nunca provou vários. Exato. Porque provar o Viognier produzido na Argentina não é a mesma coisa que provar um da França, que também não é a mesma coisa de provar um especificamente de Condrieu, que aí é outra história. É outra história. Então, entendendo que não é um vinho não aromático, que ele não é um vinho neutro, obviamente, entendendo quanto tem de corpo, quanto tem de álcool, mais ou menos qual é o clima desse vinho, a gente já está feliz, esse é o nosso objetivo. É como outras coisas que a gente percebe, que a gente avalia sem saber o que é. Obra de arte, por exemplo. Quando você vê muito quadro de um artista, quando você vê um quadro pela primeira vez, você fala, isso aqui tá me passando a vibe desse artista. Claro. Porque você reconhece o perfil, o traço, o jeito de pintar. Então, temos aqui o nosso vinho, que é um Viognier de Mendoza, na Argentina. Então, designado Single Vineyard. Viognier 2022, da Bodega Los Helechos, Vale de Uco. Então a gente está falando de uma região de altitude em Mendoza. Significa que você vai ter uma maturação mais lenta, se tem amplitude térmica por causa da altitude, dias quentes, noites frescas. Só um minuto, tem um alarme disparando. É isso, acontece. Alexa, parar alarme. Então a gente tem esse aqui, um vinho de altitude. Por causa da altitude, a gente vai ter esse frescor todo ao mesmo tempo. Tem 13% de álcool, que não é um álcool tão alto assim no final das contas. Mas ele aparece muito bem no paladar e no nariz como veículo para esses aromas. E uma outra coisa importante foi que você mencionou, quando a gente estava falando de Torrontés, você mencionou o Torrontés de Mendoza. E aí eu acho importante a gente falar, quando a gente está falando agora do Viognier, que tem esse floral, por que é tão... As divisões e as subzonas em Mendoza são tão importantes. Porque quando a gente fala da cidade de Mendoza, o arredor da cidade de Mendoza, a zona de Maipú é uma zona muito mais baixa, muito mais plana, muito mais quente. Quando a gente vai descendo para o sul, em direção ao Vale de Uco, a gente vai ficando cada vez mais alto. A diferença é, esse Viognier, se ele amadurecesse nos arredores da cidade, na região de Maipú, ele teria uma maturação muito rápida. Muito mais rápida. Em poucos dias, ele estaria já com o açúcar necessário, só que o aroma não desenvolve bem, Exato. A acidez não segura. O que acontecer? Esse vinho ia se tornar muito cansativo. Com alguns quilômetros de distância, já plantado numa altitude que a gente está falando aí de que 1.200, mais ou menos, 1.000 e poucos. A gente já está falando de um vinho que conseguiu amadurecer, desenvolver os aromas com calma, segurar essa acidez. Então, são poucos quilômetros de diferença. Mas é tudo Mendoza, sim, fica tudo dentro de Mendoza, mas é muita diferença. Mendoza tem várias sub-regiões, e dentro das sub-regiões, outras sub-regiões ainda, porque é isso, é uma zona complexa, variada, com solos diferentes. Perto da cidade de Mendoza, você tem a pré-cordilheira separando a área mais plana da cordilheira. No Vale de Uco, você já tem a cordilheira direto, não tem mais pré-cordilheira. Então, a influência da cordilheira é maior. Então, essas influências geográficas na hora de produzir vinho e de encontrar o lugar ideal para algumas castas vai impactar no perfil do vinho. Mas o ponto aqui é entender que esse é um vinho que não dá para dizer que ele é... de Mendoza na Argentina como primeira opção. Não. Mas dá para chegar no Viognier numa degustação às cegas, mas ele representa bem um vinho aromático bem trabalhado, porque a gente consegue sentir os aromas primários e os sabores primários, essas notas florais, principalmente, muito nítidas no nariz e na boca.
E esse é um perfil que a gente tem visto muitos produtores dessa zona, né, do Vale de Uco adotar. Sim. Justamente por entender que estão numa zona privilegiada para uvas que têm uma maturação mais lenta e que precisam dessa lentidão. É uma zona que, sim, é quente durante o verão. Mendoza é uma região desértica, então é muito quente durante o verão, mas muito fria durante a noite. Então, essa amplitude ajuda muito. E o que a gente pode ver, então, além de Viognier, sugiro que vocês provem Semillon dessa região. Tem muita coisa boa. Chenin. Aliás, pouca gente que não está muito inserido no mercado de vinho pensa nos brancos da Argentina, e a região do Vale de Uco tem produzido brancos incríveis, chardonnays incríveis também. Alguns dos melhores chardonnays de Mendoza vêm dessas zonas. Vêm dessas zonas e nos vários estilos. Chardonnays com 0 passagem por madeira, só naquela neutralidade, acidez e verticalidade. Tensos. E outros super encorpados, super untuosos, assim, num estilo mais borgonha de ser, mais redondo. Exatamente, mas sem cair naquela coisa de ficarem enjoativos. Não é suco de madeira, porque eles têm realmente muito tempo para amadurecer, então por mais que seja uma uva não aromática, os aromas neutros são bem desenvolvidos. Não são inexistentes, é diferente. Um outro ponto que se pratica nesse vinho e nessa zona de maneira geral, para ajudar a preservar o aroma, nas aromáticas e nas não aromáticas também, é a colheita noturna. Então, colher à noite é um dos diferenciais nessa zona do Vale de Uco e em Mendoza para vinhos brancos. Os aromáticos vão se beneficiar ainda mais, porque colher durante o dia, com aquele calor torando no verão, você vai oxidar alguns compostos aromáticos. Colhendo à noite, você transporta rápido para vinícolas, tem temperatura menor no ambiente, você perde menos compostos aromáticos. Outro fator de qualidade para esse estilo de vinho aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vinho, tanto quanto a gente gostou, e dessa aula, desse novo formato de não ser em live, porque a gente viu que é difícil realmente bater a agenda de todo mundo que é adulto. A gente mal consegue bater a nossa agenda, a gente mora na mesma rua, gente. Então, assim, a gente pensou, eu acho que para o bem de todos, a gente vai manter esse formato de bate-papo, assim como acontecia nas nossas lives, bate-papo, degustação e revelação do vinho, gravados para vocês assistirem assim que o vinho chegar, vocês não precisam ficar esperando pelo dia. Chegou o vinho, já pode entrar no QR Code, não está aqui o QR Code, vai ser postado e enviado o link para vocês. O link que vocês receberam, vocês já podem abrir e degustar na hora, não precisam ficar esperando, marcar na agenda e, enfim. É isso. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. E ano que vem teremos mais kits do Uma Firma. Exatamente. Afinal, chegamos quase no final de dezembro. Talvez vocês estejam assistindo isso já seja Natal. Exatamente. É isso. Então, se vocês estão assistindo isso no Natal, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E para quem já está na praia, boa praia. Aproveitem, boas férias, boa harmonização com esse vinho. Aproveitem bastante. Nos vemos ano que vem. Valeu, pessoal.